Boa noite, boa noite, boa noite. Estão me vendo bem aí? Me digam. Estamos chegando aqui para mais uma live com uma temática muito interessante, muito especial. Boa noite. Bill, Rui, a Ismar, a Ivânia. Nós estamos em 3 mídias aqui, viu, gente? Anaí chegando aí, Patrícia Luz, lá de Londrina, Ivânia, Ilza. Muito bom, olha aí, Solange, quanta gente chegando, boa noite, boa noite. Boa noite, Alexandre, Érica, Ieda, Maria Del Carmo, como sempre aqui. Maria Bethânia, Eleide, Laís já chegou por aqui também, boa noite, muito legal. Oi, Cléo, tudo bem? Marília, Ali, o Ivo, como sempre, chegando aqui também, Daiane, Ivaneide, sejam bem-vindos e bem-vindas, uma alegria estar com você aqui, a Naja, que legal, Lucélia, Silvia, Nádia, Alessandra. Gente, hoje nós vamos falar sobre autoestima, terapias florais, Elizabeth, oi, Pussy, você por aqui, querido, que bom, Rosemary, que legal, Jaque Wagner, a Mary Melrink, a Sheila, eita, que a noite aqui vai ser animada, hein? A Lucy, a noite vai ser animada. Olha, vamos soltar esse aviãozinho aí e vamos, cada pessoa, chama as 3 pessoas, né, que aparece, quando você clica nesse aviãozinho aí, aparece uma lista de pessoas, chama as 3 ou 5 primeiras pessoas para participar dessa live, para a gente animar ainda mais aqui. Boa noite, Maria José, Crisan, que legal. E vamos compartilhar. O pessoal no YouTube chegando e dando o seu like também, para a gente demonstrar a relevância do conteúdo que a gente vai apresentar aqui, né? Então, gente, esse tema, eu fiz uma reunião hoje com minha equipe e eu estava perguntando exatamente para toda a nossa equipe de relacionamentos, né? Além de eu receber muitas informações no privado, pessoas que entram em contato comigo, oi, Ivonete, boa noite. Então, tem a nossa equipe que interage com as pessoas, a gente tem muita interação nas mídias sociais. Oi, Vilma, Carla, eita, que a noite está animada aqui, hein? Leni, muito legal. Ana Lobo, olha aí, todo mundo chegando. Andréa Prado, olha que legal, muita gente chegando aí, gente. Vamos chamar mais gente aí, Adinalba, Cristiane Gomes, Anilson Feliciano, boa noite, querido. Leni, olha aí, muito legal, né? Andréia. E aí foi que eu perguntei qual é o tema, vamos colocar aí em termos de prioridade, né? Foi que a gente chegou à conclusão que essa temática dos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos acabaram aí durante essa pandemia, muito estresse, a Larinha está chegando aí, a Rita Trancoso, Shirley Rodrigues, Ivânia, eita, Paulinha, Aline, boa noite, Eva, querida, Tânia Leal, tá no YouTube, estamos no YouTube também, Ivonete. Maria Ramos chegando aí, Mascarenha, Fabiana, Betânia Arruda, Nel Desci, e aí nós chegamos à conclusão que o tema, né, digamos assim, para essa noite seria exatamente a questão da autoestima, né? Vamos soltar o like aí no YouTube e vamos soltar o avião aqui no Instagram. Você clica nessa setinha, nesse aviãozinho que está aí, que vai aparecer uma série de nomes, você clica nos 3 primeiros nomes, né? De repente, esse tema pode ajudar, que eu vou abordar aqui, pode ajudar muita gente, né? Que é o nosso objetivo maior, estar compartilhando, estar criando redes de compartilhamento, estar contribuindo para um mundo melhor a partir da nossa transformação, né? Porque a vida faz sentido à medida que a gente está, cada um de nós, fazendo aquilo que a gente ama fazer, e fazendo isso com amor, fazendo isso com dedicação, fazendo isso com integridade, que é exatamente o que nos impulsiona a crescer e traz o sentido de propósito da vida, né? Então, relacionamento é uma coisa que, digamos assim, todos nós temos relacionamentos em vários níveis. Olha aí, Tiago, chegando aí também, o pessoal do Tantra, Carlos José, muito bom.
Eva está nas duas mídias, né, Eva? Muito legal. Edna Sueli, boa noite. Ellen, muito bom, muito bom. Muita gente chegando aí, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E depois eu vou abrir um momento para que a gente possa, vocês possam fazer perguntas também, tá? Olha, quando eu tive em 2010, pela primeira vez na Índia, eu fui para Dharamsala, que é a cidade onde o Dalai Lama morava. Naquela época eu estava num processo de investimento, né, de busca espiritual muito grande, como continua até hoje, né? Boa noite, Ronaldo, chegando aí também, Tite, muito bem, Eliana, Antônio Carlos, sejam todos e todas bem-vindas, né? Vamos chamar os amigos aí, é isso aí, vamos chamar esse povo aqui, porque esse tema vai ser interessante para todos nós, e eu quero depois ouvir de vocês, né? Eu quero ouvir de vocês. Eu vou fazer uma introdução, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, na minha busca espiritual, de estudar as tradições espirituais, uma das tradições espirituais que eu acho mais extraordinárias, assim, mais profundas, e que me abriu a mente, né, para uma compreensão de mim mesmo e da forma como minha mente funciona. Oi, linda, olha aí, Floripa, muito legal, né? Floripa tem um pessoal muito bacana que nos acompanha. Foi o budismo, né, o budismo tibetano. Então, eu participei de vários retiros budistas, estive com o Dalai Lama pelo menos 2 vezes, tive digamos assim, a bênção, né, de ir lá participar de um evento lá com ele em Dharamsala. Eu cheguei de 4 horas da manhã para encontrar um lugar para ficar perto, e no final do ritual, era um ritual que acontece uma vez por ano, né? É a coisa mais linda do mundo, assim, e ele com aquele carisma dele, né, e com aquela gentileza, a gente fez uns cartazes falando que era do Brasil, e ele veio falar com a gente, então foi muito bacana. E uma energia muito elevada, uma vibração muito elevada. Mas o que me surpreendeu foi quando um repórter perguntou para o Dalai Lama como era essa questão da autoestima no Tibete, né? Disse, como é que é essa questão o povo tibetano está com estima muito baixa devido à invasão dos chineses, esse sofrimento todo, o pessoal fica vindo lá pelo Himalaia, naquelas geleiras, como o Dalai Lama veio, né, muito sofrimento. Como é que se faz para elevar a autoestima desse povo, né? E o Dalai Lama deu uma resposta que para mim foi surpreendente. Ele disse, nós não sabemos o que é isso de baixa autoestima, nós não temos isso no Tibete. E eu disse, opa, oi? Como assim? Ele disse, não, nós não temos isso no Tibete, não temos isso na nossa cultura, a baixa autoestima. Ele disse, eu fico muito impressionado com os ocidentais quando ficam falando que as pessoas têm a estima baixa, né? Porque isso é uma coisa que é incongruente com a nossa própria natureza, porque baixa autoestima significa que você está se diminuindo de alguma forma, você de alguma forma está se inferiorizando, de alguma forma você está se colocando para baixo, você de alguma forma está se diminuindo. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? Ele ter trazido que a questão da baixa autoestima não fazia parte da cultura tibetana. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, eu fiquei muito impressionado sobre isso, né? E aí, para mim, tem um povo, nem que seja o único povo da Terra que não tem, que simplesmente não faz parte da cultura, essa coisa da baixa autoestima, de se depreciar, se colocar para baixo. Eu achei isso uma coisa memorável, significa que todos nós também podemos atingir esse nível, já que, como seres humanos, nós temos praticamente o nosso software, nosso cérebro, a diferença praticamente, acho que é 0,1% de uma pessoa para outra, 99,99%, né, dos nossos genes, então há uma semelhança muito grande. Então, normalmente, o que uma pessoa pode alcançar, a outra pode também, contanto que ela se foque, né? Então, realmente, o povo tibetano é um povo muito lindo. Eu fiquei ali em torno de 15 a 20 dias, né, convivendo diretamente com essa cultura, e foi muito enriquecedor. Para mim foi algo muito enriquecedor. E, Alessandra, seja bem-vinda. Carmen chegando aí de Porto Alegre.
E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês, fiquem à vontade para responder, né? Quem aqui nessa live tem algum problema de autoestima ou ou está vivendo algum desafio no seu relacionamento? Então me diga, só diga assim, né? Né? E se você quiser escrever alguma coisa mais, pode colocar. Né? E fique à vontade, viu, gente? Aqui a gente não trabalha com nenhum julgamento, não, porque nós somos seres humanos e somos passíveis, né? De qualquer coisa, né? Qualquer coisa é possível, né? A Mana está dizendo Lucélia, Betânia, Cacá, muito bem, Eva também, né? Igor, Rita Trancoso, Fonovan, Marlene, Glé, Ellen está falando baixa autoestima, competitividade com comparação com os outros, né? Tem a ver também. No terceira, processo de empoderamento já tive, Paulinha, Eva tá aí, Cici também, boa noite, às vezes sim e às vezes não, ok, eu sempre tive, acredito que é devido aos abusos que sofri na infância, ok, é legal essa coisa da gente entender a raiz, né, de onde é que vem isso, né, tem algumas situações, autoestima, muito legal, Dani, Alice, Inês. Então, foi muito bom estar com problema no relacionamento, a Paulinha, né? Então, foi muito bom, né? Com autoaceitação, né, Igor? Né? Ok. A Lucy também disse que esteve, mas agora melhorou a autoestima, imaculada. Acho que a maioria das pessoas tem algum momento que sente baixa autoestima. O Alexandre está trazendo essa reflexão. A Maria Bethânia também. Muito bom, gente. Só para gente perceber, né, que é uma demanda realmente, né, que nós já tínhamos no TRIS, tá dizendo, recuperando a autoestima, em contrapartida, percebendo que não há mais amor no casamento. Marilene Figa dizendo eu tinha. Obrigado por me proporcionar também conhecimento. Maria Sônia, Luci, autoestima. Ok. Ok, minha gente. Então, vamos lá. Vamos refletir sobre isso. Como nós já sabíamos, é um tema que permeia uma quantidade muito grande de pessoas, né? Então, primeiro, vamos olhar para essa questão da autoestima e vamos olhar para a nossa história, né? Vamos olhar para a nossa história. Porque qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de julgamento, né? Olha aí, a Eva está trazendo a questão que o pai dizia que não sabia fazer as coisas e ela acreditou por muito tempo. Então, isso tá meio baixo hoje, né, Maria Ramos, né? Então, é muito importante a gente perceber onde foi o gatilho, quando quero falar com alguma mulher, né, Ranilson? Qual foi o gatilho que disparou digamos assim, que ativou um programa, né? Então, primeiro, é importante a gente entender que são programas. Na aula que eu dei no sábado passado, eu falei da questão de liberte o seu passado, né? Então, nós falamos sobre essa questão do programa. A programação, ela está associada ao sistema nervoso autônomo. Como é que funciona o sistema nervoso autônomo? Funciona assim: você repete algo um dia, 2 dias, 3 dias, um comportamento, um hábito alimentar, seja lá o que for, uma forma de pensar. Então, quando você repete, o que é que acontece? Quando nós estamos num processo de aprendizado, não é? O nosso cérebro requer muita energia, porque ele tem que criar novas redes neurais, ele tem que fazer o córtex frontal, ele faz toda a harmonização de todas as áreas do cérebro que irão participar da estruturação daquela realidade, daquilo que você acredita, tá? Então, há um gasto muito grande de energia no cérebro, 25%, ou seja, um quarto, né? Um quarto da energia que nós gastamos no nosso corpo é gasta no cérebro. Então, isso é realmente incrível. E aí, qual é a estratégia que o nosso cérebro tem para diminuir o gasto de energia, que é exatamente que os neurocientistas chamam de economia? O cérebro trabalha economizando o máximo de energia.
ele faz o seguinte: quando você repete, ele percebe que tem alguma coisa ali, um gatilho que dispara a repetição. Por exemplo, dirigir. Eu boto a chave na ignição, meu cérebro diz, vai dirigir. E aí pronto, depois que eu aprendi a dirigir, eu faço aquilo automaticamente, tá certo? Então, abrir a geladeira. Então, se você é acostumado a fazer uma coisa, abrir a geladeira e pegar algum tipo de fruta, alguma coisa, o seu cérebro vai condicionar para aquilo ali, entendeu? Então, é um processo de repetição e é dessa forma que nós criamos os hábitos, né? É que nós vamos criando os hábitos, né? Então, os nossos hábitos são repetições de comportamentos, de atitudes que estão associados a um sistema de crença, ao que a gente acredita que a melhor forma de fazer é aquela ali, tá? Então, quando você repete, né? Esse livro é muito bom mesmo, viu? O que acontece é que ele, para gastar menos energia, ele joga lá para o sistema nervoso autônomo, que automaticamente passa a, né, jogar para uma loja de departamento neural chamada subconsciente, dependendo da situação que você viveu. Se for uma situação de muita dor, às vezes vai até para uma loja de departamento mais profunda, que é chamada de inconsciente, tá? E esses comandos que foram estruturados, né, eles passam a atuar na sua vida, né? Ou seja, automaticamente, né? Ele passa a atuar na sua vida automaticamente, ou seja, você simplesmente aquilo que você sai na rua e encontra uma pessoa, aquela pessoa fala alguma coisa que lembra uma situação que você já viveu, então você vai lá, o subconsciente diz, opa, isso aqui eu tenho na memória, eu já tenho uma resposta para isso, aí você se comporta de uma determinada maneira, né? Então, o que é que acontece? Você condiciona, e aí nós passamos a ter comportamentos automáticos, a reagir, é o que chama-se reagir no piloto automático, a reagir de uma maneira condicionada, tá? Então, é muito importante você identificar na sua vida, tá? E aí você, de repente, vai com isso estruturando o que a gente chama de personalidade, o seu eu, né? O seu eu sobrevivente. E aí, a forma como nós estruturamos a nossa personalidade, o nosso eu sobrevivente, ele tem uma prioridade das situações que mais causaram ameaça para a gente, tá? Um pai que disse alguma coisa, como a Eva revelou para a gente aqui, né? Uma mãe que falou alguma coisa, né? Um marido, ou um namorado, ou um irmão, ou um professor, né? Alguma coisa que gerou um amigo, alguma coisa que gerou alguma decepção, que colocou você para baixo, né? Que desvalorizou, né? Que não reconheceu, né? Alguma situação na sua vida que aconteceu, que puxou a sua energia para baixo e você acreditou, e você levou a sério, né? E você levou a sério isso aí. Então, o que é que acontece? Nesse momento, você gerou um registro, né? E esse registro, a intensidade dele, que é exatamente o registro da força dessa experiência, está associado exatamente ao que nós chamamos de emoção, né? O que o nosso querido Bruce Lipton é um grande mestre nisso aí, como também a Candace Pert, né? Que são referências científicas minhas desse trabalho. Tá? Então, o que é que acontece? Você simplesmente gera uma memória, a memória traumática é uma memória com conteúdo emocional forte. E essa memória você gera no cérebro, você gera nas suas células, e você gera também uma memória muscular, né? Você gera também uma memória muscular. E aí você tende a incorporar, e aí você, de repente, ouviu aquilo ali, isso lhe machucou, você não soube como administrar, isso aí você ficou acreditando. Se você levou a sério, olha, gente, é o seguinte, você pode ter levado a sério uma mentira, você pode ter levado a sério apenas porque você interpretou daquela forma. Não é que a situação foi exatamente daquela maneira como você acreditou, mas você levou a sério, né? Ou seja, você acreditou que aquilo fazia sentido. Então, isso é o que precisa apenas, tá? Não precisa ser verdade,
pode ser uma compreensão errada, pode ser, seja o que for. A questão é você acreditar, é você levar a sério, tá? Então, isso significa que muitos de nós, né? Quantas coisas eu precisei desconstruir dentro de mim? E eu continuo fazendo isso, porque de vez em quando aparece coisa que eu nem sei de onde veio. Eu, opa, tá querendo, tem coisa aqui para ser curada, vamos trabalhar isso, né? Então, nós precisamos estar atentos, né? Tem aquela música que diz, é preciso estar atento e forte, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes essas memórias, elas vêm do arco da velha, entendeu? Uma palavra que seu pai disse, uma palavra que você ouviu, um diálogo entre os pais, né? Então, tem um diálogo que eu vi do meu pai com minha mãe, que é uma coisa que eu precisei trabalhar muito, porque aquilo me incomodou, né? Me incomodou minha mãe assumindo um papel, assim, um papel meio de submissão, sei lá, de falta de autonomia, aquilo me incomodou. E aquilo terminou gerando uma memória para mim, uma memória traumática. Pelo meu incômodo, eu comecei a reagir àquilo ali, né? Então, precisei trabalhar isso. Eu trabalho essas coisas, eu vivo trabalhando para limpar, para me desapegar do programa. Porque todo programa que você se irritou, que você sentiu raiva, que você sentiu revolta, que você sentiu o desejo de vingança, você pode ter certeza que esse programa está influenciando diretamente a sua vida. Então, olha, gente, no momento que nós temos clareza sobre isso, nós precisamos, né, na primeira live que eu fiz do ano, eu falei da importância de você usar um frequenciômetro, que é um equipamento imaginário que eu criei, porque essa palavra eu descobri que nem existe, onde você imagina alguma coisa que você observa a queda da sua energia, tá, em alguma situação que você esteja vivendo. Então, se você está conversando com alguém, de repente você sente um desconforto, você se sente inferior, você se sente incomodado com alguma coisa, né? Enfim, se alguma situação lhe incomodar, o sucesso de alguém, a dificuldade de fazer um elogio, né? Então você precisa usar esse frequenciômetro, que é um equipamento imaginário, que você percebe que você caiu na malha fina do seu subconsciente. Você tem que dizer, puxa, alguma coisa aconteceu que está me fazendo eu me comportar, me comportar de alguma forma, né? O velho eu, ele pode voltar, assim, é natural que ele queira voltar, porque é uma memória. Então, o que é que acontece, né? Nós temos esse banco de dados, né? Esse banco de dados que é exatamente as situações que nos decepcionaram, as situações que nos colocaram para baixo, as situações onde a gente se decepcionou. Então, e aí, isso gerou um trauma, né? Isso gerou uma marca emocional. À medida que você repetiu isso aí, você criou uma memória. Você criou uma memória no seu corpo, você criou uma memória no seu cérebro, você criou uma memória muscular, e você ficou dependente. Essa memória, ela vai começar, pela repetição, ela vai começar a ditar o seu destino. Então, o que nós chamamos de destino, muitas vezes, está associada a uma compreensão errada, está associada a uma mágoa que nós tivemos e nós não sabemos como resolver, a um ressentimento guardado, a uma dificuldade de perdoar alguém, a dificuldade de se auto-perdoar. Né? Então, o que acontece? Todo esse amontoado de circunstâncias, né? Ele vai terminar trazendo você para esse ambiente de baixa vibração. Esse ambiente de baixa vibração. Hoje eu publiquei lá na comunidade quântica a lição número 30, a lição número 30 do Curso em Milagres, né? Que é um livro fantástico, né? Esse livro aqui, ó, esse livrinho aqui, ó, é um livro gigante, considerado o segundo livro mais complexo do mundo para se ler. O primeiro é Ulisses, que eu li a metade. Realmente é um livro incrível, Ulisses. Merece a fama de ser o mais difícil. Eu vou voltar para terminar ele um dia. E tá livre. O livro acontece só num dia só. 500 páginas acontece num dia só, né? Auto-perdão é o mais difícil, né? Barreto, ok. Vamos falar sobre isso aí. Então, o que é que acontece? Você já deu seu like aí no YouTube, gente? Você chegou no YouTube, já lembrou de deixar seu like? Se não fez isso ainda, deixa aí o seu like para a gente atrair mais pessoas para aqui, né?
O nome do livro é Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres. É atribuído a uma canalização de Jesus, né? É muito profundo e a vibração do livro é muito elevada, né? Então, veja bem, vamos analisar isso com atenção para a gente entender onde é que está o problema da baixa autoestima e como isso afeta o nosso relacionamento, né? Diretamente, né? Diretamente. Então, a grande questão está exatamente que esse banco de dados que você automatizou porque o sistema nervoso autônomo entendeu que era algo importante para você e ele está dizendo, né? Ele está dizendo, olha, isso é muito importante para ele. Então, toda vez que acontecer alguma coisa que lembre isso, eu trago a memória de volta. É assim que funciona. Toda vez que acontecer, alguém falar alguma coisa parecida com isso, eu trago aquele negócio de volta. E aí é onde está o problema. Você, né, vai ficar aí onde nós entramos no processo de robotização, no processo de automatização, porque nós não temos controle sobre essas memórias. Elas estão, né? Elas é que estão, né, na verdade, nos controlando. São essas memórias que nos controlam, né? Elas passam a nos controlar, né? Elas passam exatamente a nos submeter a algo que nós educamos. A memória, na verdade, foi educada por nós. Nós educamos essa memória para que ela pudesse se manifestar dessa maneira. Entendeu? Então, o que ela faz, na verdade, apenas o ego, né? Então, o ego está dizendo, eu estou a serviço de você. Você disse que acredita nisso, então eu estou aqui para lhe proteger, tá? O livro é Um Curso em Milagres, né? E aí, perceba, gente, nessa lição número 30 do Curso em Milagres, ele fala exatamente dessa questão de que a nossa mente, né, ou seja, a nossa mente é a mente de Deus. Mas aí, dentro do contexto, porque, veja bem, a nossa mente, ela tem dois caminhos, ela tem dois caminhos a seguir, né? O da separatividade, é quando nós nos separamos, aí nós dizemos, eu não tenho nada a ver com isso não, eu só sou assim porque aquela pessoa fez isso comigo, meu pai me tratou daquele jeito, minha mãe, meu irmão, não sei cá, o padre, a freira, então assim, eu não tenho nada a ver com isso não, eu sou desse jeito, eu tenho esses traumas porque aconteceu isso comigo e tal, aí você se coloca como vítima. Né? Você se coloca como vítima da situação. Então, quando você se coloca como vítima da situação, significa que tem um algoz, né? e que sua vida só pode mudar se mudar uma situação fora de você. Então, isso significa que sua vida não tem solução. Tá? Então, é uma coisa bem clara, que é muito importante trazer isso para vocês. A vida de uma pessoa que se vitimiza é uma vida sem solução, tá? Então, é muito importante que você tenha clareza disso. Isso é uma coisa que nós vamos aprofundar na próxima turma do Coaching Quântico Online Experience. Ou seja, não tem solução. Isso o Bert Hellinger, eu aprendi que o Bert Hellinger nem constelação ele fazia com a pessoa que era vítima, né? E para mim está cada vez mais claro, porque a pessoa vítima, ela é vítima, ela não tem responsabilidade de nada. Os problemas dela não pertencem a ela, são dos outros, né? Ela age daquele jeito porque tem uma responsabilidade de alguém. Então, a vida dela só muda se alguém mudar. Não é ela que tem consciência de mudar. Então, veja bem que nós ficamos aí, mais ou menos, prisioneiros, né? Prisioneiro dentro de um contexto onde você automatiza, você treina o seu corpo, né, para se comportar de uma certa forma, e isso é o que a gente chama de ego. Tá? E o ego coloca uma separação, ele coloca uma barreira entre você e o mundo. Você é uma coisa, o mundo é outra. E a outra lente é a lente, né, que é exatamente que é o caminho proposto por Jesus, que é o caminho proposto pelo livro Um Curso em Milagres, que é um caminho também que eu venho propondo no meu trabalho já há algum tempo. Ou seja, não há essa separatividade. O que está acontecendo fora é inseparável do que você é. Também o que a física quântica ensina. Ou seja, a nossa vibração nos conecta às possibilidades
que estão sendo disponibilizadas no campo quântico, e nós apenas entramos em sintonia, nós apenas entramos em ressonância com essa possibilidade, entende? Então, nós somos corresponsáveis, né? Nós somos co-criadores da nossa história, nós estamos o tempo todo num processo de co-criação, de reverberação daquilo que a gente acredita. Aquilo que a gente acredita, o sistema nervoso autônomo formata enquanto um programa e fica mandando esse sinalzinho, né? Então, tenha cuidado quando você está com medo, porque é muito comum você, quando está com medo, atrair aquilo que você tem medo, que você está vibrando, né? Você está vibrando numa determinada frequência, como uma antena de rádio ou uma antena de TV, e você tende a atrair aquela solução. Quando nós entramos na vibração do amor, aí você vai compreender que, na verdade, aquelas circunstâncias que estão atraindo, que nós estamos vivendo, ela é inseparável de nós, ou seja, não há uma diferença. Na verdade, aquilo ali é uma resposta à nossa vibração. E aí você, tendo essa consciência, você pode passar o frequenciômetro e dizer, não, peraí, esse negócio aqui não faz sentido para mim mais, entendeu? Eu não sei nem de onde vem, por que é que eu me comporto dessa maneira, né? Eu estou me sentindo inferior a uma outra pessoa, eu estou me sentindo, eu estou com um complexo de inferioridade, ou eu estou me sentindo superior a alguém, ou eu estou com medo de estar num determinado ambiente, eu estou com medo de me expressar, eu estou com medo de expressar o meu brilho interior, eu estou com medo de expressar os meus dons, né? Então, é muito comum é muito fácil as pessoas falarem de desgraça, mas falar de coisa boa, as pessoas ficam com medo. Será que vão achar que eu estou querendo aparecer, que eu estou querendo fazer isso para chamar atenção para mim? Então, a gente tem um monte de limitações, de crenças limitantes, no sentido de expressar coisas boas. Mas expressar desgraça é uma coisa muito comum, porque você conecta exatamente com esse instinto de sobrevivência. Agora, você imagina, pessoal do YouTube, lembra de deixar o seu like, tá? Lembra de deixar o seu like aí. Chegando no YouTube, deixou o seu like, é uma forma de você contribuir para que essa live atinja mais pessoas, tá? É uma coisa que eu faço sempre. Eu entro no canal que me interessa, a primeira coisa que eu faço é deixo meu like, é uma forma de eu estar contribuindo, né? Por estar recebendo alguma informação que é importante para mim. Então, é uma forma de você exercer também a gratidão e criar o circuito da prosperidade. Então, faça sempre isso. Sempre que você entrar em qualquer canal, não estou falando em relação específica ao meu, qualquer canal que você entra, se é um conteúdo que é importante para você, chega lá e dá o seu like, faz logo isso. E isso é muito legal. Então, agora vamos trazer esse contexto vamos trazer o contexto desse programa. Então, você tem um programa onde você se diminui, você tem um programa onde você se sente inferior, você tem um programa onde você, de repente, não acha que você tem o valor adequado, né? Você não se sente uma pessoa que tem alto valor, né? Você não se autovaloriza, você se diminui de alguma maneira. Então, significa que você está com essa comunicação, né? Você está emanando esse padrão de vibração, né? Você está emanando esse padrão de vibração, e, naturalmente, que a sua antena parabólica vai se conectar com pessoas que estão nessa faixa, que estão na mesma faixa de frequência que você, né? E aí você tende a atrair relacionamentos, né? Você tende a atrair relacionamentos com pessoas que estão também, né, vivendo situações similares. Então, é muito comum pessoas que estão com a estima baixa, elas tendem a atrair pessoas que também têm algum comprometimento com a sua estima, né? E aí, o que é legal nisso é que quando é um casal que está em busca de autoconhecimento, pode haver uma abertura desse jogo, dessa conversa, né? E as duas pessoas irem buscar ajuda, irem buscar orientação, porque, na verdade, elas se atraíram para evoluir, tá? E aí, uma das dicas que eu dei no início do ano, também na primeira live que eu fiz, foi que os relacionamentos, nós não devemos buscar relacionamento jogando a responsabilidade no outro
de nos tornar uma pessoa mais feliz, porque não, o outro não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de nos transformar numa pessoa mais feliz é nossa, entendeu? É nossa, é nossa, ou seja, nós precisamos criar essas condições internas, né? Daqui a pouco eu paro para responder as perguntas, viu, Milene? Guarda essa pergunta aí, daqui a pouco, só para não quebrar o raciocínio. Daqui a pouco eu paro e eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Guarda as perguntas aí, tá? Então, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Então, nesse contexto, eu vou exatamente criando internamente as condições para atrair alguém que ajude a eu olhar para a minha própria dor, né? Para o meu próprio sofrimento, para a minha própria visão distorcida de mim mesmo. Olha só que coisa interessante. Então, na verdade, o relacionamento não é para a pessoa não tem a obrigação de lhe fazer feliz, mas, na verdade, o relacionamento ele é um portal para você se transformar numa pessoa mais consciente. Então, os relacionamentos, eles têm o poder de nos transformar em pessoas mais conscientes, não necessariamente mais felizes. Porque quando a felicidade, ela vem, que é a capacidade de gerenciar as nossas dores, de gerenciar os nossos desafios e se manter otimista perante a vida. A felicidade está ligada à nossa capacidade de ser resiliente, né? Ou seja, você cai, você erra, mas você não se sente derrotado, você continua na busca do aprendizado, na busca da evolução. Entende? Então, quando nós olhamos para o relacionamento, primeiro, veja, o relacionamento, você está atraindo pessoas que estão, de alguma forma, na sua faixa de frequência e que, naquele momento da sua vida, aquela pessoa tem uma contribuição a lhe dar, no sentido de você ter mais consciência sobre você mesmo, tá? Então, aquela pessoa, ela não é superior a você, muito menos inferior, e ela também não é igual, tá? Ela não é igual, ela é um ser humano diferente, que ela tem experiências diferentes de você, mas ela tem sintonia com você, tanto nas suas qualidades, tá? Tanto, digamos aqui, naquilo que te faz bem, como naquilo que não faz bem, entendeu? Então, assim, é como se numa relação a gente precisa entrar com essa consciência de dizer o que é que eu vou aprender nessa relação, o que é que eu vou fortalecer em mim, aquilo que é bom, e o que é que eu vou ser convidado a olhar em mim no que eu preciso expandir, no que eu preciso evoluir. Percebe isso? Como o relacionamento ele muda de contexto, né? Ele muda. Essa live vai ficar salva assim. Como ela muda o contexto completamente, gente. Então, nós vamos perceber que é o que eu falei. Autoestima e relacionamento são coisas que o que é que acontece? É um casamento, não é inseparável, né? Ou seja, se você está com estima baixa, você vai atrair uma pessoa que também tem desafios com a estima. Se você tem uma estima alta, você vai tender a atrair pessoas que têm a estima alta, tá? E você pode ter a estima alta, mas você pode ter também, exatamente, você pode ter lacunas afetivas na sua vida que você está precisando curar. E aí você vai atrair alguém que também tem alguma lacuna na sua vida, que também está precisando curar. Então, veja que há, digamos, uma sintonia, né? Há uma sintonia, de modo que, né, nós temos que nos mobilizar no sentido de buscar relacionamentos onde nós não estamos buscando uma pessoa, né, que vai nos fazer uma pessoa mais feliz, entendeu? Porque a responsabilidade pela felicidade é nossa. Nós precisamos entrar cada vez mais nos relacionamentos com o máximo de integridade, né? Com o mínimo de carência, por mais difícil que isso seja, porque todos nós temos algum tipo de carência, né? A grande questão é você ter consciência das suas carências para que você não exija que o outro vá ser aquela pessoa que vai resolver a sua carência, porque aí, coitado da outra pessoa, a pessoa já está com débito, já começou a relação com você
A pessoa já começou a relação com você e você já está esperando que a pessoa vá ocupar o espaço da mãe, o espaço do pai, né? E aí, minha gente, é muito importante, é uma das coisas que eu mais digo para as pessoas que me acompanham, para os meus alunos, né? A carência vai gerar expectativa. É exatamente, olhe para os seus pais, né? Faça aí, dê uma olhada profunda para a relação com seus pais, porque aí você fica... aquilo que nós não resolvemos com nossos pais, aquilo que nós estamos cobrando dos nossos pais, né? Ou aquilo que os nossos pais ocuparam um espaço gigantesco, porque tem a filhinha do papai e tem o filhinho da mamãe, né? Então, assim, a mulher que foi filhinha do papai, ou seja, o papai era o pai perfeito. Então, o modelo de homem que ela tem é tão exigente que dificilmente ela vai encontrar um homem que se adeque. Ela vai exigir demais do masculino, porque ela foi filhinha do papai. Da mesma forma, o filhinho da mamãe teve uma super mãe, uma mãe poderosa, uma mãe amorosa, uma mãe, ou seja, que ocupava todos os espaços afetivos e tudo, né? Aí o que acontece, né? Esse filhinho da mamãe, ele vai ter um nível de exigência do feminino muito alto. É difícil encontrar uma mulher, né, que dê certo, a não ser que ele encontre, né? Aí o que pode dar certo é exatamente quando... deixa eu ver aqui qual é a situação que dá certo, né? É a filhinha da mamãe com o filhinho do papai, né? Porque aí, deixa eu ver, é isso mesmo? Vamos ver aqui. O filhinho da mamãe, né? O filhinho da mamãe, ele tem uma imagem da mãe muito... O filhinho da mamãe tem uma imagem do feminino muito alta. Então, se a mulher, né, for filhinha, né, a mulher for filhinha da mamãe, né, e o homem for o filhinho do papai, então, de repente, eles têm uma afinidade entre si. Se for o contrário, é muito difícil, né, porque eles simplesmente têm um nível de exigência muito grande. Então, é muito importante que você olhe para tudo isso, para que você não esteja exigindo, né, se você é filhinha do papai, a tendência é que você tenha uma exigência muito grande daquele homem, né? Muito grande daquele homem. E, às vezes, o homem não consegue, né? O homem não consegue porque você tem um modelo do masculino do super-homem, né? Você tem um modelo do masculino do super-homem, né? E no caso do filhinho da mamãe, tem um modelo da mulher também, que é uma super-mulher. Então, observe tudo isso aí, porque isso tudo pode ser, né? Tudo isso aí pode ser, digamos assim, dificultadores das relações, né? Então, a pessoa tem uma estima muito alta, né? E aí ela tem um nível de exigência muito alto em relação ao sexo oposto. Naturalmente que, de uma forma ou de outra, as pessoas vão estar atraindo, situações, né, que são digamos assim, orientadores daquilo que ela precisa curar dentro delas, tá? E quando o pai é muito ausente, possivelmente você tem uma carência do masculino, é muito possível que você vá buscar no homem o pai o espaço afetivo do pai que você tem carência. Então, é importante buscar resolver isso, porque o Bert Helling traz exatamente isso. Aquilo que nossos pais não nos dão, nós vamos aprender na vida. Nós não devemos ficar naquela pendência afetiva, culpando os nossos pais, reclamando dos nossos pais. Nós precisamos tomar os nossos pais como eles são. Essa é a melhor forma da gente gerenciar essa carência, porque se você não gerencia essa carência, você vai buscar um homem que ocupe o lugar do pai. Então, o homem ele já entra com um déficit, né? Ele já entra devendo para você, porque ele está ali tendo que ocupar um espaço, uma expectativa que é sua e que não é dele, porque ele não tem a responsabilidade de ocupar o espaço do seu pai, tá? Então, é exatamente essa perspectiva que eu gostaria de trazer para vocês, né? Eu vou abrir agora o espaço para perguntas, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Eu quero lembrar para vocês também que nós estamos na semana onde nós estamos lançando
a nossa imersão, o Coaching Quântico Online Experience, né? Que nós já lançamos, nós já tivemos em 7 países com esse trabalho, e é um trabalho profundo exatamente para aquelas pessoas que estão em busca de transformação, aquelas pessoas que estão em busca de criar uma nova identidade, porque não tem como a gente ter uma vida nova se você continua com a mesma, né, com a mesma identidade. Eu vou ter live hoje, amanhã, e na quarta-feira eu vou dar uma aula fechada dentro do Zoom, tá? Então, a partir de amanhã, a gente vai estar divulgando essa aula da quarta-feira, tá? Mas amanhã, às 8 horas, nós teremos aqui mais uma aula, tá? E na quarta-feira, nós estaremos falando, mais uma vez, trabalhando, né? Nós vamos continuar trabalhando essa questão da libertação do passado, tá certo? Então, as pessoas que tiverem interesse de fazer um trabalho profundo de transformação, de autocura, eu recomendo que se inscrevam, né, que se inscrevam na minha lista VIP, que está disponível no Instagram, está lá no meu perfil. Aqui no Facebook e no YouTube, eu vou pedir o pessoal da minha equipe que coloque o link aí para quem queira se inscrever, tá? Boa noite, Cristina, boa noite, Drica. Então, tá aqui, ó, inscreve-se lá na nossa na lista VIP. Qual é a vantagem de você se inscrever na lista VIP para participar? Quem não sabe como é o amor de pai, daqui a pouquinho eu te respondo, Milene, falo já. Então, vocês poderão se inscrever e nós vamos estar com o primeiro lote do Coaching Quântico, quando vocês vão ter um super desconto só para quem estiver na lista VIP, viu, gente? Então, eu convido vocês a participar. É um trabalho muito transformador, é um trabalho profundo, né? Voltado exatamente para aquelas pessoas que estão nessa busca de transformação, nessa busca de se transformar dentro dos relacionamentos, mas, sobretudo, a relação consigo, né? A Ilza já está lá na lista VIP, né? É isso aí, né? Tem algumas pessoas aqui, inclusive, que participaram do último Coaching Quântico. A gente conseguiu reunir pessoas de vários continentes, então é um trabalho realmente profundo, um trabalho inovador, e eu vou estar trazendo sempre, cada Coaching Quântico eu estou agregando valor. Então, o que eu vou estar trazendo, eu estou formatando um modelo, né, voltado para a questão da cura do passado. É uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, e eu venho tendo uma compreensão sistêmica cada vez mais aprofundada, e eu estou desenvolvendo uma metodologia que eu vou apresentar dentro do Coaching Quântico, né? A Vera está dizendo que amou a live com a Eliane, agora é nossa seguidora, que bom, né? Então, eu vou começar a responder perguntas aqui, viu, gente? Então, a Emilene, ela diz assim, olha só que pergunta, e quem não sabe como é o amor de pai, né? Então, olha só, como é o amor, como é que é o amor de pai? Então, a gente precisa, aquilo como o Bert Helly diz, aquilo que a gente não recebeu dos pais, a gente significa que é algo que tem a ver com o nosso aprendizado, né? Com o nosso aprendizado. Então, é a conexão com o masculino dentro de nós. Então, é muito importante, viu, Emilene, você saber que o seu pai está dentro de você, né? O seu pai está dentro de você. A sua mãe também. Nós herdamos 50% da genética do nosso pai e a genética da nossa mãe. O que é que acontece, né? Nossos pais, né, eles são seres humanos que não são perfeitos, tá? Eles têm defeitos como todas as pessoas. Eles tiveram, muitas vezes, muito menos recursos do que a gente, muitas vezes tiveram muito mais desafios do que a gente, né? Eu disse aqui na última live que eu fiz, que eu fiz ao vivo, né? Eu falava que o meu pai tinha só o primário, ele tinha aula, né? Era 7 quilômetros da casa dele, ele ia montado num jumento, né? Então, era um homem do campo, né? E o pai dele era muito rigoroso, era muito mais rigoroso do que ele. E ele tinha aquele rigor do pai como uma referência, né? Então, depois eu fui compreender que aquela forma rígida lá do meu pai, do sertão do Pernambuco, aquele homem bem machista, aquela coisa toda, né? Aquele masculino, né? Desequilibrado, muitas vezes, né? Era o que ele achava que estava fazendo de melhor, né? Era a forma de expressar o amor, né? Era ensinando aquilo que o pai dele ensinou para ele, que era o melhor. Entende? Então, o que é que acontece? Não tem como a gente negar,
quer dizer, tem como você negar o pai e mãe, mas ele está dentro de você. Então, toda vez que nós negamos o nosso pai e a nossa mãe, nós criamos um conflito interno, tá? E isso é muito sério, porque você perde essa unidade, né? Então, a negação do pai e da mãe e essa ocupação desse espaço de carência tem a ver com a nossa história, tem a ver com o nosso ego, tem a ver com a compreensão da vida dentro da manifestação do ego, né? Ou seja, do roteiro que a gente criou, que é um roteiro que leva em consideração a nossa percepção de mundo separada, nós nos vemos como vítimas, né? Então, quando nós, dentro dessa compreensão, buscamos olhar pela lente do amor, nós vamos entender que essa situação, no caso que você viveu, de carência do masculino, é algo que tem a ver com o seu aprendizado, é algo que tem a ver com a sua história de vida, é algo, e esse pai está dentro de você, você pode se conectar espiritualmente, internamente dentro de você, tá? E buscar exatamente o equilíbrio desse masculino na sua vida, tá? Então, é muito importante porque, veja bem, quando eu estou identificando uma carência dentro de mim e eu estou responsabilizando alguém fora, eu estou reivindicando que aquela pessoa precisa mudar para que essa carência se resolva dentro de mim. Quando eu entendo que essa circunstância que eu estou vivendo, ela faz parte do contexto maior de aprendizado que eu me propus a viver nessa vida, ao escolher energeticamente aqueles pais, então eu estou me propondo a fazer uma mudança dentro de mim, para que a minha vida se transforme. Deu para entender, não? Então isso é o que eu chamo de autorresponsabilidade. Isso é o que eu chamo de autoconsciência, né? Isso é exatamente essa perspectiva que traz o curso em Milagres também, de você olhar pela mente de Deus. A mente de Deus é a mente do amor. Você vai buscar a saída sempre pela perspectiva do amor. Seja bem-vinda, Marisa, chegando agora, né? Então, deixa eu ver. Então, é isso aí. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou responder aqui no YouTube a Ivonete. Tive uma relação maravilhosa com a minha mãe. Quando ela partiu, foi como se uma parte de mim fosse junto. Então, isso é uma coisa comum, viu, Ivonete? Isso é uma coisa comum, tá? As pessoas, eu perdi meu pai e minha mãe num período de 2 meses. Foi assim, um choque muito grande para mim. Tá? Então, para mim, eu ter vivenciado aquelas experiências do budismo tibetano, né, na questão da morte, da transição para a morte, é muito importante para lidar com a morte do meu pai e minha mãe. Foi um choque, eu tive que parar. Eu parei 1 mês de trabalhar. Eu era presidente de uma sociedade de educação, meu pai morreu, 2 meses depois minha mãe morreu, e aí eu entrei assim num estado meio que de choque, né, de perda de toda a minha base afetiva. E ali eu percebi que eu precisava viver aquele luto. Eu precisava viver aquele luto e ter uma compreensão da morte, né? Então, eu busquei a conexão com os meus pais, como eu faço hoje, né? Eu busquei a conexão com os meus pais nessa dimensão espiritual, porque, para ser sincero mesmo, a morte não existe, né? Ela não existe porque energeticamente nós não acabamos, né? As constelações mostram muito claramente isso. Nós nos conectamos no coaching quântico, nós temos experiências de comunicação sem sinais, onde as pessoas mandam comunicações telepáticas para pessoas que estão em outra dimensão, e tem pessoas que recebem, que fazem parte digamos assim, da experiência, e que não sabem do que está acontecendo, elas recebem a informação, entendeu? Então, assim, pode ter certeza que a melhor forma que nós temos de resolver, muitas vezes, as questões com os nossos pais é a distância. Você não precisa estar falando verbalmente, você precisa estar sentindo, você precisa estar emanando, tá? Então, é importante saber, Ivonete, que sua mãe está em alguma dimensão e você pode manter o contato amoroso com ela. Claro que o luto, a saudade, nós somos seres humanos, isso faz parte. Nós não devemos negar isso. Mas a morte é a única coisa mais, digamos assim, mais certa que nós temos. E quando nós temos essa compreensão da existência de uma dimensão espiritual, que nossos pais, eles estão lá em algum lugar, que a gente não sabe ainda, talvez a gente vá ter clareza sobre isso quando a gente passar também para o outro lado, né? Eu, por exemplo, né, depois de todas essas minhas peregrinações pelo mundo e de ter estudado um pouco do budismo tibetano, essa coisa
dos bardos, né, que é a transição para a morte, né, eu tenho uma expectativa linda, assim, de morrer, entendeu? Eu desenvolvi, assim, uma expectativa, uma curiosidade. Eu sou uma pessoa... Eu, inclusive, estou vendo aqui tem um documentário no Netflix muito interessante que está passando sobre isso, que vale a pena vocês assistirem, falando sobre essa questão de experiência de quase morte, né? Eu não estou lembrado qual é exatamente o nome dele, se alguém souber aí, o nome me diz, né? É uma amiga minha, a Suzana, até estava postando e eu já estava inscrito, né? Eu comecei a ver por acaso, né? Então, assim, para que a gente mude, né? Olha, minha filha está por aqui também, Ana Marta, que legal, filha, um beijo para você, né? Tem uma pergunta no Face da Raquel, a Laís está falando aqui que tem uma pergunta interessante no Face da Raquel. Deixa eu ver onde é que está essa pergunta da Raquel, deve ter em algum lugar que eu não vi. Raquel, Wallace, qual é o papel do bom padrasto? Qual é o papel do bom padrasto nisso tudo? Coloco meu pai e mãe juntos e sei que não me devem nada, mas meu padrasto foi um pai maravilhoso. Olha, Raquel, é muito legal você ter um bom padrasto, né? É muito legal. Agora, o padrasto, ele não substitui energeticamente o pai, né? Nem a madrasta substitui a mãe. Então, é muito importante que a gente tenha o lugar reservado do nosso pai e da nossa mãe, né? E aí, de repente, nós podemos ter pessoas, figuras afetivas que ocuparam espaços. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso você ter um bom padrasto, né? Então, ou a pessoa que tem uma boa madrasta, isso é muito legal, né? Eu me separei há pouco mais de 2 anos da Jeane, nós temos uma relação de amizade hoje, né? A semana passada, quem estava aqui almoçando comigo era o Matheus, o filho dela, né? Nós temos uma amizade, nós criamos um vínculo de amizade, então é muito legal isso. De certa forma, eu ocupei o espaço do masculino saudável na vida dele, né? Então, isso fez com que a gente pudesse ter uma continuidade no nosso relacionamento, né? De respeito, de amizade mesmo, de ter saudade, de se encontrar e bater papo, né? Então, isso é muito legal. Então, eu acho que é muito saudável isso. Agora, eu não substituo, né, o pai do Matheus, e nem devo pensar nisso, nem ele deve pensar nisso. Né? Da mesma forma, né, o seu bom padrasto, ele não substitui o seu pai, né? Então, é muito importante que a gente mantenha essa conexão profunda com aquele que nos gerou, porque o Bert Hellinger diz, olha, só o fato de ter gerado, o pai e a mãe já ter gerado, isso já é maravilhoso, entendeu? Já é algo maravilhoso. Então, isso já é, digamos assim, uma bênção, né? Já é uma bênção. Então, a gente perdoar, trabalhar o auto-perdão, o perdão aos nossos pais, a reconciliação com nossos pais, talvez seja uma das coisas mais poderosas para a gente elevar a nossa estima e para que a gente possa ter uma conexão maior, mais saudável nos nossos relacionamentos, né? Deixa eu ver aqui. Então, respondi uma pergunta do Instagram, uma do Facebook, eu vou voltar para o Instagram de novo, né? Deixa eu ver aqui. Laís, se tiver alguma pergunta aí que seja relevante, você vai me avisando, porque eu estou... deixa eu ver, a Denise está dizendo, sofro muito com a partida do meu pai. Preciso me curar desse luto, são 3 anos. Choro muito, como sempre, que eu o chamo. Eu sinto a presença dele e sinto seus sinais, tá? Então, Denise, como eu falei, eu vivenciei isso aí, tá? Eu vivenciei isso aí porque eu perdi meu pai e minha mãe num período de 2 anos, ou de 2 anos não, de 2 meses. Meu pai veio para Recife, fez um exame de cateterismo, morreu ali no hospital, eu ali com minhas irmãs, eu levei ele para minha cidade, foram 400 quilômetros andando de carro, né? Então foi a viagem mais triste que eu já tive, né? Ali seguindo, né? Aquele cortejo fúnebre, né? E 2 meses depois eu estava voltando para enterrar minha mãe. Então foi assim, né? Eu estou conseguindo falar agora com naturalidade para você porque eu me trabalhei muito em relação a essa questão da morte. Mas, assim, era uma coisa difícil para mim, né? Eu realmente precisei percebi que isso era um chamado até espiritual para uma compreensão diferente da morte. Certa vez, essa é uma história que eu vou contar para você, Denise. Eu vou contar para você essa história. Essa história eu já contei algumas vezes, porque é uma história muito simbólica
né, para a questão das pessoas que têm o sofrimento da perda. E eu sei que nesse momento agora nós temos aí mais de 200 mil pessoas oficialmente, né? Eu não duvido que já passamos de 300 mil pessoas ou mais, né, que morreram devido à Covid. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a humanidade está sendo convidada a uma mudança de padrão, a olhar para a realidade com outros olhos. Nós precisamos expressar o nosso amor, mais solidariedade, mais bondade no coração, né? Porque tem muito sofrimento acontecendo, são muitas vidas e muitas pessoas que ficaram também com sequelas, que não morreram, mas têm sequelas, que talvez passem o resto da vida com essas sequelas, né? Então, tudo isso é um chamado para o aprimoramento. Então, Denise, eu vou contar uma história que eu espero que sirva para que você te ajude nessa compreensão da morte, né? Então, conta a história que, na época que o Buda, né, o Buda Sakyamuni, ele tinha se iluminado, ele era um peregrino, ele era um príncipe, né, era uma pessoa de muitas posses materiais, mas ele saiu, ele deixou a família dele para ir em busca dessa compreensão, né, ou seja, desse despertar, né, que ele atingiu a partir do estado de meditação debaixo de uma árvore, né? E hoje eu sei que, pelo poder que as árvores têm, de criar um ambiente favorável, o Buda ter ficado debaixo de uma árvore deve ter sido algo que contribuiu e muito para a sua iluminação, né? Por isso que eu recomendo vocês, sempre que puderem, meditem debaixo de uma árvore. Eu tenho aqui no parque que eu vou frequentemente, eu tenho uma árvore lá, um pé de jambo, que eu, sempre que vou lá, eu fico meditando escorado no tronco dele, né? Então, tinha uma mulher, assim como você, que tinha perdido o filho. E os filhos, a relação, o índice de mudança de vida, que já foi estudado isso cientificamente, a maior dor, normalmente, de perda está associada aos filhos. Depois vem os pais, depois vem marido e mulher, mas o filho, normalmente, são as dores mais graves, principalmente quando são crianças pequenas, adolescente, então a dor da perda para os pais de um filho é gigante. Essa mãe tinha um filho muito querido, e o filho morreu, né? E essa mulher, ela vivia num luto, num sofrimento, assim, inconsolável, né? De muito sofrimento, né? E aí, num certo dia, e ninguém conseguia consolar ela, ela só fazia chorar, ela só fazia se lamentar, ela não aceitava a morte do filho. Era muita dor, e ninguém sabia como consolá-la, né? Foi que, num certo dia, o Buda, nas suas peregrinações, parou na aldeia que ela morava, e uma pessoa próxima a ela disse: olha, eu recomendo que você vá conversar com o Buda e peça uma orientação a ele sobre esse sofrimento que você tem sobre o seu filho. Tá? E aí a mulher chegou, realmente conseguiu agendar um momento com o Buda, e perguntou para ele, ele contou a história, disse que não aguentava de tanto sofrimento, queria que ele a ajudasse. E o Buda disse: olha, faça o seguinte, eu vou ficar uma semana aqui na sua aldeia, e eu quero que durante uma semana você visite todas as pessoas da aldeia, né? Você visite todas as pessoas da aldeia e você pergunte para elas se elas já tiveram alguma perda significativa na sua família e se elas sofreram com isso também, né? E depois você volta para cá, para que a gente possa continuar a nossa conversa. Mas eu quero que você faça isso antes de tudo. Você vai passar em cada casa, você vai conversar com cada pessoa da aldeia para saber como elas se sentem em relação às perdas que tiveram. E assim aconteceu. A mulher saiu de casa em casa, né, seguindo a orientação do Buda, né? E aí, em cada lugar que ela ia, ela via pessoas que tinham passado por muito sofrimento, por muito desespero, por muita dor, por muito isso, por muito aquilo. E aí, ela percebeu, no final das contas, ela percebeu que todo mundo passava por aquilo. E as pessoas tinham superado. Isso não significava que as pessoas amavam mais ou menos do que as outras, né? Mas elas tinham, em algum momento, elas tinham superado aquele luto, né? E que aquilo fazia bem para elas, porque elas também conseguiam, né, manter uma conexão com as pessoas que estão em outra dimensão, né, amorosa, porque como tudo é energia, né, é importante que a gente tenha essa clareza que quando nós estamos num sentimento de muito sofrimento em relação a uma pessoa que vai,
nós estamos impactando a vida dessa pessoa à distância negativamente, entendeu? Então, por amor, né, por amor nós aceleramos a nossa dor, né, para que a gente possa estar agora emanando a gratidão, né? A gente tem a saudade, mas nós entramos agora na frequência da gratidão. Então, nós começamos a pensar nas coisas boas, e nós agradecemos, e nós imaginamos que estamos num diálogo quântico com aquela pessoa, porque isso existe de fato, tá? Então, o que eu recomendo a você, Denise, é que você... o que aconteceu é que essa mulher, quando ela andou a aldeia toda, e quando ela voltou para se reencontrar com Buda, ela já estava praticamente curada. Ela percebeu que todas as pessoas passavam por essa dor, e que as pessoas, mais cedo ou mais tarde, superavam. E que ela não era a única a ter tido uma grande perda. Tinha situações até mais trágicas do que a que ela teve, tá? Então, essa é a orientação que eu dou para você. Espero que você possa, com isso, trazer um conforto aí para o seu coração, e você possa se conectar ao seu pai através da gratidão, né? Expressar a gratidão, expressar o amor por ele, né? Então, eu vou fazer outra rodada de pergunta aqui. Eu fui aqui para o Instagram, agora eu vou... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui algumas perguntas específicas. Deixa eu ver se Laís tem alguma orientação, se tem alguma coisa. Nossa, tem muita coisa aqui, eu não estou conseguindo. Me desculpe, gente, mas não estou conseguindo acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu encontro a pergunta do YouTube agora. Deixa eu encontrar uma pergunta do YouTube. Deixa eu ver. Foi doloroso mesmo, Ivonete. Sempre com ela, mantém esse contato com ela. Vida Após a Morte é o nome da série, alguém me disse aqui. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso aí. Deixa eu ver aqui. Eu perdi minha mãe. Geni também teve aí uma perda, perdeu a mãe depois de 14 dias. Meu pai, em agosto do ano passado. Difícil, Geni. Então, você tem aí o meu exemplo e essa história que eu acabei de contar. Eu tive uma experiência de convivência muito forte com os avós, pode este também terem uma influência. Simone está perguntando, eu tive uma experiência de convivência muito forte com os avós, pode estes também terem uma influência? Sim, com certeza. Os avós têm muita influência nas nossas vidas, né? Porque eles são os pais dos nossos pais. E os nossos pais herdaram dos nossos avós muitos traços. E nós trazemos os nossos avós dentro da gente também, tá? Então, é muito importante que você busque essa conexão espiritual com seus avós. Eu recomendaria, Simone, que você fizesse uma constelação familiar para que você buscasse esse alinhamento, juntando a família toda, pai, mãe, os avós, né? Para que você possa ver se esse sistema está bem organizado, né? Se ele está arrumado aí, né? É muito importante essa organização sistêmica, porque às vezes nós estamos ocupando espaços que não são os nossos, né? Marisa está dizendo, professor, eu tenho um problema com a minha morte. Não aceito. Marisa, você não vai morrer. Você não vai morrer, Marisa. Você é imortal, nós não morremos. Sabe por quê? Eu ensinei física há mais de 20 anos. Uma das leis... Eu estou comendo amendoim aqui, viu, gente? Me deu fome. Uma das leis da física é a lei da conservação da energia. Então, nós somos energia. Todo o universo é energia. E energia não se destrói. Energia não se cria. Né? Energia se transforma. Então, nós vivemos num universo onde a quantidade de energia é constante. O que acontece é que essa energia se transforma. Tá? Então, quando nós morremos, então nós vamos ser, se você for uma pessoa que opta em ser enterrada, por exemplo, você vai ser, essa energia vai nutrir, vai ser alimento lá de alguns outros seres, de micróbios que estão ali debaixo da terra. Tá? Mas a energia, essa energia, ela vai para algum lugar. Né? Ela vai para algum lugar. Os hindus, elas chamam, inclusive, eles têm até uns nomes que chamam de sanskaras, né? Porque os hindus,
E os tibetanos, eles trabalham não só com a ideia de que nós não morremos, mas eles trabalham com a ideia de que nós continuamos o processo reencarnatório, nós nascemos em um outro corpo para que a gente evolua, para a gente aprender a experiência de viver encarnados, viver dentro de um processo de aprendizado, porque esse mundo material, ele traz uma série de desafios, né, e que a alma, ela volta exatamente para aprender, aprender ao ponto de chegar a um estado de iluminação, que é o estado onde você supera completamente o sofrimento. Você deixa de ser uma vítima do ego, né? E você consegue olhar para o ego, para a história que você aprendeu a contar, e você consegue sair do emaranhamento da sua própria história, né? E viver uma vida sem sofrimento. Esse é o objetivo de todos nós. Então, você não vai morrer. Então, isso é o que eu digo para você. Você não vai morrer. Então, não tenha medo de algo que não vai acontecer. Você vai apenas mudar de forma, né? Como eu disse, eu tenho uma curiosidade enorme pela morte. Eu tenho uma curiosidade enorme pela morte. Eu fico esperando, assim, eu quero saber o que é que vai acontecer. Eu quero saber, porque se você vê, eu já li muito sobre isso, já participei de seminários internacionais de experiência de quase morte. As pessoas que morrem e voltam, que são experiências de quase morte, elas mudam a forma de, né? Elas ficam encantadas com a morte. Então, deve ser uma coisa tão interessante, né, que eu sou muito curioso. É um paraíso. O outro lado de lá é um negócio assim, as pessoas voltam sem medo da morte, elas voltam, muda questão de preconceito, passam a ser mais amorosas, elas se transformam completamente. Então, morrer deve ser uma coisa muito boa. Não sei, devem estar assustados, né? Algumas pessoas devem estar assustadas, mas eu sou fascinado com a morte. Oi, Baima. Tudo bem, meu querido? Baima, depois eu vou ligar para você para a gente fazer uma live aqui para o pessoal da comunidade quântica, que estão com muita dúvida aqui, muita gente com dúvidas sobre a vitamina D, sobre o CDS, que você conhece muito também, né? Então, depois eu te mando uma mensagem para ver se você tem uma agenda aí para a gente fazer uma live aqui para o pessoal da comunidade quântica, que estou trazendo grandes autoridades. O Dr. Carlos Baimes é uma grande autoridade aí no protocolo Coimbra, um médico muito reconhecido. Fizemos uma live incrível ano passado. A quantidade de gente na live que falou, já me curei disso, já me curei daquilo. E aí, é isso que nós vamos estar. Eu vou ver se ele tem uma agenda para a gente marcar uma live aí. Vai ser muito bacana também, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu vi que tem uma pessoa meio desesperada aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Meu Deus do céu, já foi tanta gente que falou aqui que eu me perdi. O perdão do nosso Pai vai ser o maior passo para a minha evolução. Com certeza, Esther, com certeza. Vamos lá. Milene está dizendo, meu marido está preso, a mãe dele é que ficou com todo o dinheiro dele, eu nem sei quanto tem na conta, se eu preciso de tinta de cabelo, tem que pedir a ela o que você me dê. Meu marido está preso, a mãe dele. Deixa eu ver se eu não estou entendendo muito bem. Meu marido está preso, a mãe dele está preso. Bom, meu marido está preso, a mãe dele é que ficou com todo o dinheiro dele. Eu não sei quanto tem na conta. Se eu preciso de tinta de cabelo, tenho que pedir a ela o que você me diz. Bom, tem um emaranhamento aí, né? Tem um emaranhamento aí, né? Tem um emaranhamento sistêmico que eu recomendo que você faça uma constelação para entender isso aí. A grande questão da vida é que nós temos duas formas de olhar para o que está acontecendo com a gente. Ou nós nos vitimizamos, né? Ou nós nos vitimizamos, tá? Ou nós buscamos o aprendizado com a experiência. Ou nós transformamos o desafio numa motivação para a gente evoluir, tá? Então, é essa parte aí que é essa opção B, Milene, que eu recomendo a você. É uma situação complexa, uma situação complexa. O que eu digo para você é que você investigue isso do ponto de vista sistêmico, do ponto de vista de uma constelação familiar. Se você tiver a oportunidade de fazer o coaching quântico, eu vou poder interagir mais com você. Você vai passar por vários trabalhos práticos. Nós temos muitas meditações para trabalhar crenças limitantes, para trabalhar cura, autocura, para trabalhar ansiedade, para trabalhar depressão, para trabalhar cura através das células-tronco, né?
Então, o coaching quântico é uma oportunidade única. Todos vocês que estão participando aqui estão convidados. Nós vamos ter a segunda turma online, o Coaching Quântico Online Experience. Eu viajei por 7 países com esse trabalho. A última turma presencial foi em janeiro, no final de janeiro do ano passado, e nós remodelamos para fazer o Coaching Quântico Online. Fizemos em novembro, foi assim uma experiência espetacular. Um grande número de pessoas de vários países. Então, é um trabalho, né? O coaching quântico é o tipo de trabalho para a pessoa que está querendo estruturar uma nova personalidade, para a pessoa que está querendo se libertar do passado, para a pessoa que está querendo ter uma nova relação consigo, com o mundo, com seus relacionamentos, com os pais, porque tem uma parte do coaching que eu trabalho também as constelações familiares. Eu trabalho, ou seja, é uma união de ciência com espiritualidade, e com muito exercício, com muitas práticas de meditação, práticas onde você vai aprender a se comunicar à distância, né? Então, eu recomendo a vocês que se inscrevam, né, no grupo VIP. Então, vou pedir a Laís para colocar mais uma vez o link aí no YouTube e no Facebook. E no Instagram, você vai lá no meu perfil, ou você manda uma mensagem no direct que nós mandamos o link para você. Porque nessa quinta-feira vai ser lançado o primeiro lote, mas vai ser só dentro do Facebook. Perdão. Vai ser só dentro do grupo VIP do WhatsApp. Não vai ser lançado nas mídias sociais, nem por e-mail. Então, e vai ser o maior desconto que você vai poder ter, né? Vai ser quase que um presente de começo de ano que você vai ter para participar de um trabalho tão profundo. São 2 dias e meio de imersão e vai ser no final do mês, tá? Vai ser 26, 27, 28 de fevereiro. E aí vocês todos são convidados, são convidadas para fazer, para dar esse mergulho, né? Para dar esse mergulho. Se você está em busca de uma transformação profunda na sua vida, o Coaching Quântico é uma sistematização de conhecimentos inédita que eu fiz voltado exatamente para você aprender a treinar a você, né? Aprender a treinar você, entender que as soluções, os problemas e as soluções estão dentro de você, né? Enquanto você estiver olhando para fora, se vitimizando, né, e reclamando da vida, eu sinto muito, mas isso não vai dar certo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui. Eu vou voltar para o Luci Martins querendo falar. Luci Martins, deixa eu ver aqui. Eu sou abençoada demais, mas queria muito sair fora desse sofrimento. Essa dor que me mata. Como eu queria ir embora de vez. A morte seria a saída, mas não tenho o direito de ir sem ser chamada. Ora, Luci, primeiro eu quero lhe dar os parabéns por essa compreensão que você está tendo da morte, né? Porque nós hoje temos um número de suicidas, eu acho que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. É possível que nesse momento de Covid isso tenha aumentado. E o suicídio, ele não é uma solução, né? Por quê? Por que ele não é uma solução? Porque você não vai acabar com sua vida. Você vai levar essa angústia para uma outra dimensão. E eu vou lhe dizer exatamente como é que os tibetanos se comportam. Eu, quando estive lá na Índia, em 2010, eu fiz o curso de psicologia budista, de psicologia transpessoal com abordagem budista. Então, eu convivi de perto com a cultura tibetana e fiquei muito impressionado. Nós treinamos, eles têm um ritual de treinamento para morrer, e eu fiz o treinamento dos 2 primeiros níveis. Segundo eles, o Dalai Lama treina 8 vezes por dia para morrer. Então, eles convivem. Eles têm uma consciência tão grande que eles não vão morrer, né? Que na hora da morte é a hora que eles escolhem para estar mais alegres, é a hora que eles escolhem para estar mais felizes, é a hora que eles escolhem para agradecer a vida. Sabe por que é que eles fazem isso? Sabe por que é que eles fazem isso? Lá no Tibete, quando uma pessoa está para morrer, ninguém se preocupa em evitar que a pessoa morra, porque eles veem a morte como um momento único e que a partida faz parte da vida. Né? Essa partida faz parte da vida. Só que eles se aprimoram no sentido de criar esse momento de êxtase na hora de morrer. Eu fiquei muito impressionado com isso também. E sabe por que é que eles fazem isso? Porque eles têm consciência que a vida não vai acabar. E que ele fazendo isso, quando eles vão para uma outra dimensão, eles levam essas memórias, né, que os hindus chamam de sanskaras,
que são as propensões kármicas, ou seja, aquilo que você plantou nessa vida, você vai colher em uma outra dimensão. E depois, se você volta, né, se você volta e reencarna e dá continuidade, essas propensões, elas estão atuando, elas continuam atuando. Por isso que eles, é como se ele estivesse dizendo, olha, na hora da morte é a hora de você adubar o seu jardim. Aduba o seu jardim, enche de flores, enche de coisa, só pensa em coisa boa, né? Só entra cria um ambiente propício, porque você vai dar continuidade a essa história, né? Você vai dar continuidade à história, você vai estar sempre plantando para você colher, entendeu, Lucy? Então, Lucy, o que eu digo para você é que o sofrimento, ele uma outra passagem do budismo, ele diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Por que o sofrimento é opcional? Porque a dor, todos nós passamos por dor. Todos nós passamos por decepções. Quem é que nunca passou por uma situação traumática? Quem é que não viveu alguma situação, sei lá, de limitação afetiva, de algum tipo de carência? Todo ser humano passa por isso. A grande questão é que nesse processo nós podemos escolher ficar nesse lugar de vítima, ou nós podemos escolher aprender e evoluir, entendeu? E olhar para essa memória e não levar essa memória tão a sério, não ficar prisioneiro dessa memória, ou seja, nós não precisamos deixar que o sistema nervoso autônomo haja como se fosse o dono da nossa vida, ou seja, as memórias inconscientes e subconscientes, elas passam a monitorar a nossa vida. Então, nós precisamos, voltar para esse passado e nós precisamos ressignificar esse passado, tá? Então, isso é uma coisa que nós vamos aprofundar no coaching quântico, por isso que eu estou recomendando a você, Lucy, se você tiver a oportunidade também de participar do coaching quântico, né, eu recomendo que você se inscreva, né, se inscreva que nessa quarta-feira nós vamos revelar a oferta, na quinta-feira nós vamos fazer inscrição só na quinta-feira, e só para quem está dentro do grupo de WhatsApp, tá? Então, assim, tirar a vida significa perpetuar o sofrimento em outra dimensão. Significa adubar o seu jardim com agrotóxicos, né, com veneno, entendeu? Onde você vai ter que conviver com essa realidade, tá? Então, o que eu recomendo é buscar o aprendizado que a dor está te proporcionando para que você possa converter esse sofrimento num salto quântico evolutivo. A evolução espiritual, ela acontece quando a gente consegue transformar nossas angústias, né, as nossas tristezas, né, as nossas dores do passado, e a gente passa a olhar pela outra... Eita, desculpa aí que chegou uma mensagem, eu fui tocar e terminei saindo. E aí nós transformamos essas dores, né, em aprendizado, em sabedoria, né, em sabedoria. Porque quando a gente aprende a superar algo, uma limitação nossa, um desafio nosso, nós podemos ensinar outras pessoas depois, né? Nós podemos transformar isso numa bênção. Tá? E eu confio muito que o universo não está nos pregando nenhuma peça. Tá? Então, por isso que hoje eu acolho tudo que chega para mim, eu acolho como uma bênção, com uma alegria. Né? Por mais desafiador que seja. Né? Porque eu sei que por trás daquilo ali tem algo que eu estou precisando aprender. Então, é isso que eu recomendo, né? É isso que eu recomendo para você, né? Deixa eu ver, a Marisa está dizendo que alegria, minha filha, por você estar aqui, também fico feliz, que legal. A Maria Paula está dizendo, eu não consigo acreditar em reencarnação. Você não precisa acreditar. Mas, assim, o que eu digo sempre para as pessoas é que elas não precisam acreditar em nada, elas precisam investigar. Então, o que é que eu fui fazer? Eu fui estudar as pesquisas sobre reencarnação, eu fui para o Tibete, eu fui conviver com culturas que vivem essa realidade. Então, assim, é importante a gente se abrir para aquilo que a gente não acredita, a gente se abrir para novas possibilidades, entendeu? E também não é obrigado também que a gente tenha que acreditar. Então, você pode levar a sua vida também sem acreditar. Mas o importante é a gente se abrir para o novo. Né? Eu hoje sou uma pessoa que eu entro em todos os templos, eu estudo todas as tradições espirituais e eu vejo beleza em todas, né? E vejo também muitas distorções, né, em muitas delas, né? Principalmente, infelizmente, no cristianismo, né, e no islamismo, é onde a gente viu muitas distorções, né? Muitas distorções, ou seja, as pessoas começam
a falar de Deus e elas, né, na verdade, estão ali, muitas vezes, pregando ódio, né, em nome de Deus. Então, isso é muita distorção. Mas eu recomendo que aquilo que você não acredita, né, você possa exatamente investigar como um cientista. O cientista é a pessoa que simplesmente, né, eles mergulham na possibilidade, mesmo descrente, mesmo com ceticismo, eles mergulham na possibilidade de investigar. A investigação é exatamente o que nos faz um verdadeiro cientista. Então, eu sempre recomendo nos meus cursos, né, você ser um cientista de você mesmo, né? A Daiane está dizendo, professor, essas duas lives estão sendo transformadoras, que legal, né? Kátia, profunda gratidão por essa aula repleta de sabedoria. A Fátima está dizendo, faça, Luci, você vai se surpreender, são curas de salto quântico impressionante. A gente, realmente, durante o coaching quântico, gente, se for cremada, é uma outra dimensão, né, Carla? Se a pessoa escolhe ser cremada, por exemplo, eu prefiro ser cremado, entendeu? Então, é uma outra dimensão. Os indianos, os budistas, né? Os hinduístas e os budistas têm muita tradição da cremação, né, natural. Inclusive, no hinduísmo, o pai é cremado pelo filho. Porque o hinduísmo tem muitas vertentes, né? Mas uma delas é o pai, é o filho que está cremando o pai, né? Então, é muito louco isso, né? Veja que desafio você botar o seu pai na fogueira, entendeu? Então, é muito... E eles têm um processo de celebração, tem uma vertente do hinduísmo que ele tem um processo de celebração muito forte da morte. Então, eles celebram a morte da pessoa, faz uma festa com aquela morte, né? Então, então, assim, é muito importante a gente perceber que existem pessoas vivendo de uma forma completamente diferente da gente e felizes por estar vivendo diferente, né? Para que a gente possa também se abrir para essas possibilidades, porque a grande questão do ego é exatamente você se apegou à história que você se acostumou a contar, entendeu? E, às vezes, essa história que nós nos acostumamos a contar, ela é repleta de sofrimento, ela é repleta de preconceito, né? Ela é repleta de julgamento, entendeu? Então, assim, aí você quer ser feliz, mas como é que você vai ser feliz se você está dentro de uma história de sofrimento? Você só sabe repetir a mesma história e você não se abre para acreditar em outras coisas, para investigar outras coisas, né? Por isso que eu recomendo muito essa coisa da... a cremação, né? A cremação, o que eles fazem, né? O que eles fazem a cremação não é feita de imediato, ela passa alguns dias, né? Inclusive, um cientista russo, né, o Konstantin Korotkov, que é o criador de uma tecnologia avançada, o GDV, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na União Soviética, eu fui no laboratório dele, eu inclusive fiz testes com as tecnologias dele, né? Ele é uma celebridade no mundo, tá? Eu tive lá em São Petersburgo, né? Tive com ele pessoalmente, ele me convidou para ir na empresa dele, para fazer testes com os equipamentos dele, onde eles fazem a leitura Kirlian digital. Você bota o dedo lá no equipamento, dá todo o alinhamento dos seus chakras e tudo que você precisa, todas as taxas do seu corpo, uma coisa impressionante. Então, o Constantin, ele disse que até 3 dias depois, a pessoa, quando morre, 3 dias depois, ela está emanando algum tipo de vibração. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é que passe pelo menos 3 dias ou 4 para enterrar as pessoas, de acordo com a ciência. 3 dias depois ainda tem alguma coisa ali, né? Então, o que os budistas e o pessoal, os hindus fazem é que eles demoram, às vezes, 1 semana para enterrar a pessoa, entendeu? Então, dentro daquele processo todo ali, existem uma série de rituais dentro desses processos de conexão, né? Eu não diria para vocês que eu sou um especialista em cremação, eu não tenho grandes, digamos assim, estudos sobre isso, nem mesmo, digamos assim, as consequências espirituais disso, mas aí quando eu vejo 2 povos, os hindus e os tibetanos, que são povos muito antigos e de uma sabedoria milenar, utilizando isso como um recurso, né? Você tem lá um ritual do Ganges, que é aquele Ganges cheio tem uma área lá do Ganges, né? Eu não fui nessa cidade não, mas na próxima vez que eu for na Índia eu quero ir, né? Que é exatamente onde você tem um rio cheio de gente tocando fogo ali nos familiares, né? Então é uma coisa muito, muito louca, assim, para a nossa cultura.
essa perspectiva, entendeu? Então, me parece uma coisa assim, eu gosto da ideia de me transformar em fumaça, em algo que foi cremado, e que isso vai servir de adubo para as plantas, o que faz ser jogado no mar. Eu gosto muito dessa ideia, eu acho ela uma ideia muito interessante, né? Ou seja, a energia, a minha matéria se transformou numa energia que depois vou nutrir as plantas, né? Aquela coisa da cova ali, tá dentro de um negócio tampado, me traz uma certa angústia. Me traz uma certa angústia, é como se, de repente, ou seja, vai lá que você não morreu mesmo, né? Você fica ali dentro daquele buraco, né? Então, eu acho a cremação me traz mais leveza, né? Eu me sinto mais leve e tenho experiência de cremação. E assim, e confesso a você que todo aquele ritual da pessoa quando morre, como eu vi muito minha mãe fazer isso, né? Aqueles rituais, né? Aquilo para mim é muito cansativo, entendeu? Eu particularmente gostaria de um ritual diferente, ou seja, a morte ser vista. Claro, tem o luto, né? Mas também tem esse lado da alegria, né? Ou seja, tem esse lado da gratidão, né? Então, eu fico imaginando essa possibilidade, né? A Maria Renault está dizendo também que que joga as cinzas na floresta. Pronto, jogar na floresta seria maravilhoso, né? Então, gente linda, gente querida, né? Nós já estamos aqui com 1h30 de live, o tempo passa que a gente nem sente, né? Isabel está dizendo, você acredita que além da energia da consciência também continua existindo após a morte? Eu acredito, com certeza. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Eu não tenho nem dúvida. Pois se foi de forma muito traumática de exercer, então se conecta com ele, né? Você pode fazer uma constelação, com certeza. Foi o de Léo Matos, Reuni. Foi exatamente. Eu fui com o Léo Matos, que era um psicólogo transpessoal, né? Faleceu ele, né? Foi exatamente esse curso aí que eu fui com o Léo Matos. Foi uma experiência incrível, né? Né? Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu, eu vou responder. Gente, vamos fazer o seguinte, amanhã tem outra live. É o que eu disse, viu, Soares, né, Érica, né? É muito resistente. Pesquisa, se abre. Procura trazer leveza para novas possibilidades, né? A vida não é exatamente como a gente acredita que é, né? Então, amanhã vai ser às 20 horas. Na quarta-feira vai ser uma live fechada no Zoom, tá? Vai ser fechada no Zoom, vocês precisam se inscrever. Amanhã a gente vai estar colocando, nós vamos colocar essa informação, né? A cidade é Varanasi, isso mesmo. Todo indiano sonha em morrer lá. Essa cidade está na minha pauta, né? Na minha pauta para ir para ver o Ganges cheio de gente morta. É uma experiência incrível, né, minha gente? É muito interessante. Você na Índia, você vai para um universo paralelo, porque é um povo uma cultura muito diferente, né? Os indianos, os tibetanos é muito diferente, né? Pois é, minha gente querida, eu vou ficar por aqui, eu vou mais uma vez, Solange disse que também escolheu ser cremada, pelo mesmo motivo meu, né? Então, que legal. Eu também sinto uma atração muito grande pela cremação, né? Essa coisa de jogar as cinzas na floresta, de jogar, né? Então, eu gosto muito disso aí. A Esté está dizendo, muito obrigado por essa companhia de 1h30, de puro conhecimento, boa noite. Amanhã, às 20 horas, né, nós estaremos com outra live aqui com um conteúdo maravilhoso. Eu esqueci o conteúdo da live da manhã, se a Laís puder me lembrar aí, realmente esqueci. E na quarta-feira, nós teremos uma live fechada no Zoom, vocês vão precisar se inscrever. Eu vou trazer 3 conteúdos muito especiais. Esses conteúdos depois... serão conteúdos que serão aprofundados no Coaching Quântico Online Experience. Então, vocês que estão aqui estão mais do que convidados. Se vocês não estão aqui por acaso, as pessoas que estão participando de um evento como esse são pessoas especiais que energeticamente foram atraídas por esse contexto. Então, é uma oportunidade única de vocês participarem do Coaching Quântico. Agora, lembre que para participar dessa turma, com super desconto, você precisa estar dentro do grupo VIP do WhatsApp, que é esse link que Laís está colocando aí no Instagram,
no Facebook e no YouTube, e no Instagram ele está lá na minha biografia. Biografia é onde tem ali a minha foto, viu, gente? Onde tem a minha foto. A minha foto aí, a biografia bio, a gente chama de bio. Vai ter gente que não sabe o que é. Então, bio é ali, está abaixo da foto. Clica lá no link e vai lá para o grupo VIP. Ou você, se tiver alguma dificuldade, manda também um direct. O direct é o privado do Instagram. Uma mensagem, manda uma mensagem para a gente que nós compartilhamos. Não curto muito falar de morte, né? Pois é, tem gente que nem gosta de falar de morte, mas a morte é a única certeza que nós temos. Então, vamos eu estou exatamente me preparando para morrer com alegria, né? Estou me espelhando nesse povo tibetano, que eu tenho uma admiração muito grande, tá bom? Então, gente, até amanhã, às 20 horas, né? Amanhã nós estaremos divulgando a live, eu aguardo vocês aqui, vai estar no Instagram, vai estar no Facebook, convidem mais pessoas, então temos 3 dias aí intensos, e na quinta-feira você vai ter a oportunidade de fazer um trabalho, passar um final de semana inteiro com um grupo muito especial, né? As pessoas sempre que participam do Coaching Point são pessoas que estão nessa busca intensa de autoconhecimento, de transformação, de autocura, de evolução, e é sempre uma alegria receber pessoas novas nessa jornada, tá bom? Então, um beijo na alma, fiquem bem, tenham uma excelente noite, e amanhã, já bota na agenda aí, às 20 horas, teremos mais uma live aqui especial, tá bom? Uma boa noite para todos e até amanhã. Tchau, tchau.